Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Louvamos a Deus pela oportunidade que nos dá, né, de poder servir, de poder estar juntos, né? Estamos reunidos aqui na Igreja Batista de Filadélfia, né, com alguns irmãos, né? Os outros estão de quarentena, né? Alguns por sua idade, outros por precaução, né? Decidiram por si mesmo, mas damos graças a Deus porque Deus é que tem cuidado de cada um de nós, né? Deus é que tem sustentado o seu povo, não só os que aqui estão, mas todo o povo de Deus em todos os lugares. Acreditamos que Deus está no controle de toda a situação, né? Nós cremos assim, eu acredito, né? Os irmãos aqui acreditam, o povo de Deus acredita, né? Que Deus ele está no controle da situação. Não importa, né, a circunstância que as coisas aconteçam, né? Quem promoveu, né? Se é um fato natural, se é alguém que com intenções malignas, mas sabemos que Deus está no controle de tudo, da vida de todas as pessoas, não só no nosso país, mas no mundo todo. Ninguém, né, está longe do controle de Deus. Ninguém é totalmente autônomo, assim que não dependa de Deus, né? Pode até alguém dizer que Deus não exista, né? Ele pode dizer. Nós podemos negar que as coisas que existem não existam, mas nós sabemos que Deus está no controle e na direção da história da humanidade. E neste dia, nesse instante, eu quero ler um texto aqui que está no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Quero ler a partir do versículo 21. O livro de Lamentações é escrito por Jeremias, né? Jeremias viveu um tempo de dificuldade também. Jeremias viveu na época, né, quando ele escreveu aqui, do cerco de Jerusalém, uma situação em que o povo estava passando por dificuldades. O povo que ali ficou no cerco de Jerusalém passava por fome, por sede, havia mortes, né? E Jeremias, então, ele escreve, né, esse livro que tem um nome até Lamentações, mas nesse texto aqui, o capítulo 3, versículo 21, em diante, ele primeiro diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em meio à circunstância que vivemos hoje, não sabemos o que nos aguarda mais à frente, né? Há os profetas do caos, né? Ou os repórteres do caos, sei lá, entendeu? Quer dizer, aí, se você pensar a realidade, você vai ver que mais para frente a tendência, né? Se Deus não intervir, as dificuldades serão maiores, né? Mas, em meio a tudo isso, nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança, né? Se nós ficarmos com aquela neurose, aquela perspectiva, né, de que vamos ficar doentes, de que vai haver desemprego, né, de que vai acontecer um monte de coisas, né, entendeu? As tragédias que muitas vezes nós sofremos antes que acontecer. Quando acontecer, nós temos que estar ali para poder lidar. Mas sofrer antes, né? Viver essa crise antes de acontecer, então nós temos que clamar a Deus, né? Trazer à memória o que dá esperança. O que dá esperança é que Deus é que nos socorre. É que o Senhor é que nos ajuda. É o que o Senhor Jesus é que é a nossa esperança.
Jesus é a esperança das nações. Mas quem diz que as nações querem Jesus? Quem diz que as famílias querem Jesus? Poucas famílias querem Jesus. Poucas pessoas querem Jesus. O que dá esperança é Jesus. Então traga a memória, faça como Jeremias, em meio àquela calamidade, àquela dificuldade, quer dizer, ele poderia dizer, não, puxa, vou me desesperar. Né? Se nos desesperarmos, será que vai resolver? Não. Será que se os políticos brigarem entre si, eles vão resolver? Não. Não vai ter esperança. Não adianta criar uma perspectiva que eu vou ser presidente, ou eu vou ser prefeito, ou eu vou ser, porque eu fiz isso e aquilo. Nós temos que confiar em Deus, confiar em Jesus Cristo e buscarmos juntos o socorro que vem de Deus. Né? Ter essa esperança no Senhor. A esperança é o Senhor. Os povos precisam aprender a confiar em Deus. As famílias precisam aprenderem a confiar em Deus. As igrejas precisam aprender a confiar em Deus. Esse é um tempo que a gente vai ver, né? Se as igrejas que têm o nome de igreja são igreja mesmo. Se elas vão sobreviver. Né? Porque desde que eu me entendo por gente, nunca vi uma situação dessa, né? De recolher, de se fechar tudo, né? Entendeu? Nem toque de recolher. O toque de recolher, às vezes, quando corre nas periferias, é um dia, dois, um final de semana ali, mas esse toque de recolher, com prudência, né? Nunca vi, né? Nunca vi acontecer isso. E o que vai acontecer depois? Então, nós temos que, então, não ocupar a nossa mente pensando na desgraça, né? Que normalmente a nossa mente é assim, querendo ou não, a gente acaba pensando no pior, no pior que possa acontecer. Então, por isso que Jeremias, né, essa palavra, esse ensinamento de Jeremias, ele diz que quer trazer à memória o que pode dar esperança. E o 22 ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, trazer à memória que Deus continua tendo misericórdia. Deus não parou de ter misericórdia. Deus não parou. Se clamarmos, se o povo de Deus clamar, se o povo de Deus buscar a Ele, né? Se os que são igreja mesmo, né? Que não depende unicamente só do dinheiro do povo para ser igreja, aqueles que são de fato povo de Deus, que servem ao Senhor não por barganha, servem ao Senhor porque já são gratos, adoram a Deus, não porque, como diz a canção, né? Quer dizer, não pelo que Deus vai fazer ou pelo que Deus dá, mas pelo que Deus é. Esse Deus continua tendo misericórdia. E esse povo de Deus que é de Deus mesmo, que é o povo de Deus, que é a igreja. Quem determina quem é a igreja não é os homens, não é o clero, não é pastores ou bispos, ou padres ou papas, ou seja lá quem for. Diz, nós aqui somos a igreja. Não. Jesus é quem diz quem é. Ele diz, a minha igreja. A igreja de Jesus essa que é a igreja. Não é os homens que dizem, eu que sou igreja. Né? A igreja de Jesus é composta de indivíduos, né? De famílias, de pessoas que se renderam a Ele, que arrependidas dos seus pecados, creram no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, que usufrui das misericórdias do Senhor. E Paulo diz que é pela graça, pela misericórdia, pela dádiva de Deus, é que nós somos salvos, por meio da fé.
Isto não vem de nós, é obra de Deus. É Deus que, por meio do seu Espírito, torna filhos dele. Então, as misericórdias do Senhor é que nós temos que trazer à memória. As misericórdias do Senhor nos dá esperança. Saber que Deus pode mudar a situação a hora que Ele quiser. Deus pode fazer o que Ele bem quiser. Nós não temos o controle de Deus. Deus não é um robozinho, nem um marionete, não é? Tem gente que pensa que Deus é controlado, seja por orações, por reza, por ofertas, não é? Se eu fizer isso, a campanha tal ou Y. Não, Deus não é controlado por isso. Deus, na verdade, não é controlado, né? Para dizer a forma correta. Ele é o soberano. Ele age no tempo que Ele quer e do jeito que Ele quer. A Escritura diz, né, que Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. Ele não deve explicação para ninguém. Talvez alguém diz, mas se Deus existe, então faz alguma coisa. Não, porque Deus permite acontecer isso, e X, Y, e essas coisas acontecem. Né? Por quê? O homem colhe o que planta, não é? Está escrito? O homem planta e ele vai colher. Se ele plantou, ele vai colher. Né? Se ele planta a corrupção, vai colher a morte. Mas devemos, nós que cremos, nós que confiamos, eu e você, que confia no Senhor, nós temos que ter a esperança de que Deus age para conosco com misericórdia. E se não somos consumidos, se não formos ainda consumidos, né, hoje ou amanhã, por causa da misericórdia de Deus. Se você ainda está vivo, né, ou não está infectado, né, é pela misericórdia de Deus. Então louve a Deus. É lógico, vigie, né? Se precava, né? Tome cuidado. A precaução é necessária, né? Não é dizer eu tenho fé, eu acredito em Deus, Deus vai me guardar, então, né? Nós não somos loucos, nem tentamos ao Senhor, né? Isso se chama tentar a Deus. Nós não estamos aqui tentando a Deus, né? Não devia estar aqui, né? Talvez alguém diga isso. Nós estamos aqui, ó, longe do outro, né? Se precavendo, todo mundo com álcool gel, né? O álcool gel é necessário não só contra o coronavírus, né? Mas contra outras bactérias, né? Porque no mundo agora não existe só essa doença. As pessoas não estão morrendo só dessa doença. Tem gente morrendo de ataque cardíaco, gente morrendo de câncer, gente, né, morrendo de pressão alta e de todas as outras doenças que sempre matou e vai matar o homem. Essa é uma nova doença, né, que o homem plantou e está colhendo. E muitas outras virão, né? Essa é até invisível, né? Até não manifesta. As outras que virão terão manifestações externas, né? A tendência é essa do futuro, né? Porque as coisas acontecem, devia ser um tempo, puxa, todo mundo está clamando a Deus, está rogando a Deus, né? O povo arrependido dos seus pecados, estão confessando seus pecados, estão dizendo, não, nós, Senhor, pecamos, nós temos agido, né, contra a sua palavra, nós temos negado ao Senhor, nós temos rejeitado seu Filho, né, nós temos colocado de lado o Senhor, temos, né, descumprido a sua palavra. Não, nós ouvimos isso na televisão, alguém ouve? Não ouve. As igrejas às vezes estão lá transmitindo, alguns pastores assustados, né? Todos nós estamos assustados, né? Muitas famílias, né, também, né, pensando o que vai acontecer, se tem um recurso financeiro, se vai ter um emprego, mas nós temos que colocar nossa esperança no Senhor. Nós temos que esperar que o Senhor é que vai nos ajudar, né? Ele é que vai dar a sabedoria, por isso temos que orar pelos nossos governantes, né? Mesmo que eles não sejam do jeito que a gente quer que seja, né? Ninguém é como a gente quer, não é? Ninguém é como a gente quer. Nós temos que orar por eles, que Deus tenha misericórdia dos nossos governantes, das nossas autoridades,
dê sabedorias a eles, né? Que eles de fato estejam agindo para com o povo, né? Como diz, com amor, com preocupação mesmo pela vida, não com interesses financeiros ou políticos, ou de se autoproclamarem, né? Vamos orar que Deus possa fazer isso, que Deus una o nosso povo também, né? A igreja, o povo de Deus. Só existe uma igreja, a igreja de Jesus, né? Tem as denominações, tem as placas, né? Que às vezes um pensa um pouquinho diferente e faz parte, né? Se pensasse todo mundo a mesma coisa, aí como a gente ia dialogar, né? E como seria aquela coisa, né? Cheia de formalismo para um ou de liberalismo para outros, mas é necessário, mas é preciso nesse tempo o povo de Deus se unir num propósito de buscar ao Senhor, de ter esperança no Senhor, nas suas misericórdias. As suas misericórdias não têm fim. A misericórdia de Deus não acaba, não acabou as misericórdias de Deus. Ah, mas e as pessoas que morreram? Ou as pessoas que estão doentes? Não acabou as misericórdias de Deus. Deus continua tendo compaixão e misericórdia de nós. Deus continua tendo compaixão do povo. Então, que nós possamos trazer à memória que pode dar esperança, né? Então, não vamos trazer à memória, né? Talvez tenha pessoas aí, né, que quer nos amedrontar, quer nos assustar, né? Quem já passou por crise, por dificuldade, né? Quem já esteve talvez à beira da morte, quem já esteve, né, na frente de uma arma, quem já passou crises as mais diversas, né? E o nosso povo, né, o povo desse país, nosso Brasil, né? Quantas lutas, né? Nosso povo é um povo lutador, guerreiro, e sempre vai superar, né? Seja os maus políticos, seja a economia difícil, né? Eu nasci no 1966, né? Nos anos 70, a dificuldade que a gente teve, as crises, a mudança de militarismo para a chamada democracia. A gente viu épocas de inflação lá que era 80%, não é? Eu passei por essas épocas e o povo, a gente sempre superou. Sempre superou. O nosso povo é guerreiro, não só o nosso povo, mas de muitas nações, quantas guerras, né? O mundo já passou. Mas quando nós colocamos, né, nossa esperança em Deus, as coisas se resolvem. O povo que confia em Deus, o povo que espera em Deus, ele vai triunfar. Não importa que batalhas ocorram. Se eu e você confiarmos em Deus, Deus vai nos conduzir, Deus vai nos dar a direção certa. Então vamos confiar em Deus, vamos estimular outros a confiar em Deus, a terem esperança, né? A não se desesperarem, mas esperar em Deus, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. O Senhor Jesus continua nos amando, Deus continua nos amando. Deus continua amando a humanidade. Deus continua. Por isso que Ele enviou Jesus, para nos redimir, para mudar a nossa vida, né? Se as coisas acontecem, Ele permite, né? Ele permite. Vamos pedir a Ele, Deus, haja com misericórdia, né? Ajude-nos, se pedirmos socorro, se clamarmos, né? Se esperarmos nele, ele vai agir com misericórdia. Mas temos que clamar e pedir, não é? Temos que orar. O povo de Deus precisa orar. Precisa parar de ficar assistindo muito noticiário repetitivo, né? Ameaçador, né? Ou com outros interesses. Ouvir a palavra de Deus, ler a palavra e orar. E clamar a Deus. Clamar a Deus. Que Deus possa abençoar não só ao seu povo, mas a todas as nações. A bênção de Deus
é para todas as nações, né? Nós vemos isso em Abraão, né? Que a vontade de Deus, através de Abraão, é abençoar todas as nações. Né? E por meio de Jesus Cristo, Deus deseja abençoar não só o nosso povo, mas todas as nações. Todas as nações que se humilharem, que orarem, que se curvarem diante dele. Mas é preciso buscar ao Senhor. É preciso confiar nele. É preciso ter esperança no Senhor. Que a sua esperança esteja no Senhor. É o Senhor que pode livrar. Como diz a música, quem pode livrar como o Senhor? Só o Senhor pode nos livrar. Que Deus nos abençoe, né? Assim nós encerramos aqui nossa transmissão.